Olá, sou eu novamente. Nós acabamos de fazer uma live de oração, não sei se você está sabendo, sempre antes das lives que nós fazemos na quarta e também no sábado, nós temos um tempo de oração. Nós fazemos tudo junto, mas aí a live ficava muito comprida, não é? Então agora estou fazendo duas. Eu estou fazendo uma antes, eu fiz agora, encerramos, está gravado lá. E agora nós vamos fazer a live que é com respeito à exposição da palavra do Senhor, tá bem? Bem, o tema que nós temos colocado para hoje é: será que levantar as mãos traz vitória? E nós vamos entender pela palavra do Senhor por que que nós colocamos este tema. E antes disso, nós vamos orar agradecendo a Deus, pedindo para que Ele possa nos dar sabedoria para nós comentarmos essa porção da palavra do Senhor. Nós vamos estar estudando hoje o capítulo 17 de Êxodo, tá bem? E vocês vão perceber que a primeira parte desse pequeno estudo volta a falar sobre murmuração, que, como nós já falamos da outra vez, parece que esse pessoal não aprende, né? Parece que realmente esse pessoal murmura e continua murmurando, tá bem? Então vamos orar. Meu Pai, nós colocamos agora a vida de cada pessoa que vai estar entrando aqui. Nós te louvamos, nós te agradecemos por esse privilégio. Pedimos também, Pai, que o Senhor esteja abençoando todo o ministério do LVO, seja o Focando Vidas aqui, seja as ministrações, seja as palestras, discipulado, evangelismo, seja esse estudo que vamos fazer com o pessoal da África toda quinta-feira, Senhor, às 14. Nós vamos estar realmente ali em Moçambique e perto de talvez 40 jovens. Nós vamos estar, de alguma maneira, passando para eles algumas coisas importantes. Então, Senhor, que o Senhor esteja comigo também agora, com esses irmãos que vão entrar, aqueles que vão entrar depois no Face. E queremos te agradecer, Pai, porque completamos 1000 pessoas ontem. Foi realmente uma grande bênção. Agradecemos mesmo a, muitas pessoas que participaram, foram motivadas pelo Marilene, pelo Maurício, né, o nosso irmão aqui de Campinas, e ela lá de São Paulo. E por coincidência, os dois me escreveram, quase que diferença de poucas horas, dizendo que iam estar mobilizando pessoas. E realmente isso aconteceu, e nós agradecemos a Ti, Senhor, por isso, porque nós chegamos na meta. Então, que esse canal seja um canal de bênção, atravesse muitas fronteiras. Seja conosco agora, Pai, e que o Senhor possa nos dar clareza, em nome de Jesus. Amém e amém. Sônia Santos, oi, querida. A paz de Cristo, filha. Muito bem, abram comigo aí, por favor, Êxodo 17. Êxodo 17. Êxodo 17 vai voltar um pouquinho a falar sobre os murmuradores de Israel, não é? Olha só que interessante. Deus providenciou tudo para eles, todas as coisas. Lembra que eles tinham murmurado primeiro com respeito à água, e o Senhor transformou até um rio lá, que estava amargo, colocou em água doce, depois deu um lugar com 12 fontes. Olha que coisa maravilhosa, não é? Tudo bem, Senhor. Então, 12 fontes. Eles murmuraram depois que não tinham pão, não tinham carne, o Senhor providenciou isso para eles. E, poxa, era realmente para eles estarem dizendo: Senhor, como nós somos ingratos, não é? Mas olha a continuação, quando nós terminamos o 16, olha a continuação do 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim e, de novo, não havia água para o povo beber. Muito bem. O que eles deveriam fazer? Eles deveriam simplesmente chegar e dizer: por favor, Moisés, por favor,
fale com Deus para que Ele possa nos dar água, né? Enfim, conversar com Deus. Afinal de contas, eles tiveram muitas experiências com isso. E a gente percebe que não, né? Olá, Eduardo. Bem? E ó, a continuidade é de chorar, viu? Contendeu, pois, o povo com Moisés. Eles não aprendem. Mas se nós trouxermos para os dias de hoje, e nós temos feito isso, é incrível, não é? A gente pode perceber que Moisés estava carregando um fardo muito grande, não é? Muito grande. E a gente percebe que isso é terrível. Terrível. Nós sabemos que Moisés estava caminhando com mais de 2 milhões de pessoas, fora as mulheres, as crianças, né? E a gente entende, realmente entende, que o mesmo espírito de rebeldia que existia e ainda existe no povo de Israel é o mesmo que está em nós. A diferença é que hoje nós somos igreja e nós temos, vamos dizer assim, menos motivo para fazer o que eles faziam, porque nós somos santuários do Espírito Santo. Então, olha só. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, de novo a murmuração, não é? Murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Olha só, eles já não tinham falado isso? Quando eles estavam diante do Mar Vermelho, eles não reclamaram? Não falaram, será que não tinha cemitério lá no Egito? E o Senhor Deus nos trouxe aqui para nós morrermos e sermos enterrados aqui nesse deserto? A mesma coisa eles começaram a chiar quando não tinha água. É a mesma coisa com respeito a pão. E agora eles voltam de novo. Versículo 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, e eu já falei na última live, todas as vezes que você murmurar, você não está murmurando contra uma determinada pessoa ou por algumas coisas assim que aconteceram, não. Você está murmurando contra Deus. Porque é Deus que providencia, é Deus que te guarda, é Deus que supre. Então aqui fala que essa turma murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito de novo? Para nos matares de sede. Eles já tinham bebido antes, já tinham experimentado a mão de Deus, meu Pai. Então, nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos. Isso é falta de fé, é incredulidade. Quantos evangélicos hoje estão fazendo a mesma coisa? Diante de uma situação, seja financeira, seja de relacionamento, seja o que for. A tendência do homem, que apesar de cristão, não estou falando do incrédulo, não, incrédulo já isso é normal, mas estou falando do cristão. A tendência é, diante de uma situação adversa, começar a murmurar. E ele está murmurando contra Deus. Ele está dizendo, Senhor, é como se ele tivesse, Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou passando fome? O Senhor não está vendo que eu estou desempregado? O Senhor não está vendo, Senhor, que está faltando alguma coisa que eu preciso? Será que o Senhor não enxerga? Essa é a colocação nossa. Quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, e nós fazemos isso muitas e muitas vezes. Dá uma olhada, dá uma percebida. No dia de hoje, só hoje, pega hoje, sábado. Agora são 20 para 7. Dá uma pensada. Quantas vezes você murmurou hoje? Porque talvez tenha chegado atrasado,
o Uber não chegou a tempo, ou a comida não ficou pronta no horário, ou qualquer outra, ou de repente surgiu um trabalho que você tem que fazer, que nem hoje, praticamente eu e minha esposa, nós lavamos a casa inteira, não é? E aí você pergunta para mim, Raul, você gostaria de estar lavando a casa inteira, não é? Primeiro varrendo, depois lavando tudo, passando sabão, água? Claro que não, claro que não. Mas quando você faz as coisas para o Senhor, é diferente. É diferente. Então, quando tudo que você fizer, faça como para o Senhor, seja trabalho, seja diante de situações difíceis, louve a Deus, agradeça a Deus, porque você está vivo, meu querido. É mais um dia que Deus está te dando chance para você realmente cumprir o ministério que Ele colocou na tua mão. Ele te deu dons. Queridos, eu estava numa reunião na quinta-feira agora e nós estávamos falando sobre isso. O grupo que estava ali, um grupo razoável, eu estava falando, olha, vocês têm que descobrir realmente qual ou quais são os seus dons, qual o teu ministério, e começar realmente a exercer. Por que isso? Porque Deus não te chamou, não te escolheu antes da fundação do mundo para você ficar sentado, meu querido, minha querida. Ele te chamou para que você intervenha, para que você haja nesse mundo tenebroso, para que você confronte vidas, para que você resgate vidas, para que você realmente faça o mundo interior de muitos serem restaurados. Mas se você não mergulha na palavra e você não tem uma experiência com Deus da palavra, você não vai ser o instrumento adequado. Você tem que estar pronto, porque as coisas começam a surgir. Imagina, de repente, agora, eu estar iniciando uma classe de estudo em Moçambique. Você acha que isso veio por acaso? A reunião que eu tive hoje com a WH, que é uma missão internacional inglesa, que nós fizemos parceria lá atrás, e eles estão fazendo um remeleixo nessa missão, mudando muitas coisas, e eles estão entrando em contato conosco. Deus já tinha me colocado no coração e no coração da graça, e fechou. As duas partes se uniram. E eu e Graça vamos ter oportunidade de ajudá-los, compartilhar as nossas experiências, não é? Como missionários aqui agora no Brasil, tempo integral, e também na época que nós vivemos em outros países. Eles já abriram portas para nós, dizendo, olha, nós temos grupos da missão em diversos países, e você faz sempre missões a curto prazo. Então, por que não levar pessoas, não só aqui na América Latina, levar para outros lugares onde nós estamos, outros países? Uau! Irmãos, isso me alegrou de maneira tremenda. Por quê? Porque enquanto eu estiver vivo, eu vou estar pregando a palavra do Senhor e vou estar, eu e minha esposa, disponíveis nas mãos do Senhor para levar essa palavra. Então, as coisas surgem. Se você está disponível na mão de Deus, tenha certeza que Ele vai te usar. E lógico, a palavra fala que quem realmente medita nessa palavra vai prosperar. Não só meditar, meditar e aplicar, ok? E aqui estão eles aqui murmurando contra Moisés. Muito bem. Então, diz assim essa palavra. Versículo 4, né? Bom, então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar, ou seja, a situação estava grave, né? Você imagina um homem enfrentando 2 milhões só de homens e mais mulheres e crianças. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, leva contigo em mãos a vara
com que feriste o rio, e vai. Então, essa vara que ele havia ferido o rio, Rio Vermelho, inclusive, né, o Mar Vermelho, né? E as outras coisas que ele usou mesmo lá dentro do Egito, né? Então, o Senhor está dizendo, olha, fere, né? Olha o que ele vai falar no versículo 6. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. Chamou o nome daquele lugar de Massá, Meribá, que é contenda, né? Eles estavam discutindo, contendendo, né? Então chamou o nome daquele lugar, Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Olha a pergunta, olha que absurdo. Vou ler de novo. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, como é que eles tentaram o Senhor? Está o Senhor no meio de nós ou não? Isso é uma palavra de dúvida, isso é uma palavra de incredulidade. Almas inconstantes estão simplesmente em rebeldia constante. Bom, então, por isso que eu falei que essa primeira parte ainda seria isso, né? Murmuração. Agora nós vamos ver uma segunda parte, que é o tema de hoje. Versículo 8. Olha só. Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Em Deuteronômio 25, nós temos a menção desse Ameleque, não é? Deuteronômio 25, vamos abrir lá, 25, 17, Deuteronômio 25. Aqui diz assim, vamos ver se eu acho rápido. 25, ok, 17. Aqui diz assim, eu vou ler um pouco antes também, versículo 13. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Ou seja, o Senhor está estabelecendo alguns critérios para o povo de Israel, né? Terás peso integral e justo. Efa integral e justo, para que se prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica tal injustiça. Lembra-te do que te fez Ameleque no caminho quando saías do Egito. Então aqui é uma recordação, nós vamos ler daqui a pouco. Lembra-te do que te fez Ameleque no caminho quando saías do Egito. Então aqui está lembrando exatamente o que nós vamos ler agora. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos, aqueles que iam após ti, quando estava abatido e fatigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te ouve, te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor da terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuires, apagarás a memória de Ameleque de debaixo do céu, não te esqueças. Então, aqui em Deuteronômio, está lembrando o que nós vamos estudar agora e sempre dizendo, olha, eu sempre estou com vocês, sempre estou com vocês. E aqui nós vamos ver uma luta. Essa luta é uma luta espiritual, além da luta física. Nós vamos ver as duas lutas simultaneamente.
E você é possível que enfrente lutas físicas e lutas espirituais, opressões, muitas vezes Satanás se atormentando com obsessão, com opressões, não é? E claro, nós que somos crentes, tudo isso é do lado de fora. E nós temos autoridade para repreender, para rejeitar isso. Então, aqui vem Amaleque, né? Diz lá, vou ler de novo, versículo 9. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhem-nos homens e saí a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume, no outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Então, nessa vara sempre simbolizava autoridade, ok? Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Então, aquilo que nós lemos lá em Deuteronômio, que é uma recordação, aqui é o que aconteceu. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Então eu fico imaginando ali embaixo o povo de Israel, que não era um povo que estava preparado para a guerra, né? Eles não eram soldados. Então estava lá e Amaleque vem na retaguarda. Lembra que ele disse que vieram pegar os estavam fracos. Imagina, eles tinham acabado de sair lá do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, uma série de problemas, e Amaleque vem sorrateiramente por trás. Mas o Senhor intervém, o Senhor levanta Josué, e Josué agora ele está com uma ajuda espiritual. Moisés está no monte com duas pessoas do lado, que são mencionados, que é Arão e Ur, e eles vão ser intercessores nessa batalha, intercessores de Josué e todo o pessoal que estava lá. Por isso é importante nós orarmos uns pelos outros, intercedermos uns pelos outros. Hoje nós recebemos um telefonema da Lu, que é a mãe do Lucas, que nós oramos na outra live, um tempo antes aí, que deu entrada na UTI com hemorragia, por causa de remédios que ele tomou e que realmente deu um problema sério no seu estômago, não é? E ela falou assim: Raul, que bênção, que muita gente orando, né? Se porventura ele não tivesse sido internado, não tivesse dado essa hemorragia, não ia descobrir qual era a razão. É que ele estava tomando já há 3 meses um remédio que no máximo você toma 3, 4 dias. E ele estava tomando há 3 meses, aí não deu, né? Aconteceu que já era previsto, não é? Mas ela estava falando sobre a intercessão. Eu tenho experiências. Olha, eu vou contar uma. E essa eu já contei em outra live, mas vou contar novamente. Eu estava dando um treinamento para 18 missionários, né? Que estavam sendo treinados para ir para a Indonésia. E nós estávamos no Uruguai. Tempo frio, muitos tendo já pneumonia, né? E eu estava com a minha esposa, uma espécie de um acampamento, mas eu estava com ela numa espécie de uma casa de madeira, fria. E a minha esposa foi para São Paulo, porque ia ver o aniversário dos meus netos. Então ela foi antes, e aqui o meu cobertor de orelha foi embora, e eu passando um frio terrível. E numa das noites eu comecei a ficar muito mal. Achei que eu ia morrer. Eu lembro que eu levantei, eu estava assim, mal mesmo. Eu só estava esperando o momento para que eu pudesse embarcar para vir para o Brasil, porque eu tinha que continuar dando aula para os missionários, não é? Quando chegou o tempo, eu vim e fui direto para o hospital. E a mulher falou: não sei como é que você não pegou pneumonia, né?
mas eu estava com uma sinusite terrível. E ela falou, esquece voltar para o Uruguai agora. Você vai ter que tomar os antibióticos direitinho, acho que eram 7 dias. Depois você vai voltar a fazer exame e aí a gente libera, né? E tudo bem. E graças a Deus eu tomei o remédio e melhorei e não teve problemas, né? Mas quando eu voltei para o Uruguai, duas irmãs que estão na Bolívia, a Cida e a Elaine, me ligaram, mandaram uma mensagem. Raul, tá tudo bem com você? Irmãos, o nosso Deus é o mesmo de sempre, tá? Ô, Helenildo. E eu falei, tá tudo bem. Eu estava passando muito mal, voltei para o Brasil, me tratei, né? Eu estava, assim, muito mal fisicamente mesmo, né? Mas por que vocês estão perguntando? Vocês podem não acreditar, mas é isso que acontece. Aí a Cida diz assim, Deus acordou a mim e acordou a Elaine para que nós orássemos por você, porque você estava em perigo. Queridos, esse é o nosso Deus. Ele sabe todas as coisas, ele sabe todos os detalhes. Ele sabe exatamente o que está acontecendo com você. Por isso que eu falo, alegrai-vos sempre no Senhor. A palavra fala, não andeis ansiosos de coisa alguma, perto está o Senhor. Antes apresentai diante dele as suas petições através da oração, da súplica e por fé já agradecer. E qual é a consequência disso? A paz que está acima de circunstâncias, acima de qualquer problema, vai guardar a tua mente e teu coração em Cristo Jesus. E a palavra ainda completa, seja a verdade que ocupe o teu pensamento. Nós estamos vendo aqui que Moisés se torna um intercessor. Está orando e ele está com as mãos levantadas. E olha só a batalha. Então, eu vou ler novamente no versículo 11, eu acho que não tinha lido ainda. Quando Moisés levantava a mão, ou seja, estava intercedendo, levantando as suas mãos para Deus, é lógico que você não precisa levantar as mãos literalmente para falar com Deus, mas quase que automaticamente, quando você está falando com o Senhor, é quase que automático você levantar a sua mão clamando ao Senhor, não é? Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Quando nós estamos em oração por alguém, e nós muitas vezes esmorecemos, o inimigo pode vir com tudo, não é? Por isso que nós temos que perseverar na oração, sempre. E aqui fala, ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Isso no sentido físico, literal. Porque ele estava diante de uma batalha física. E ele estava ali numa batalha espiritual, orando, intercedendo por Josué, pelo povo de Israel. Mas ele cansava muitas vezes. O Senhor permitiu que isso fosse escrito para ilustração para nós. Então, ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. Então ele senta e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Então, por isso que nós temos que nos unir para interceder, para orar. Eu tenho sempre feito um grupo de oração, agora antes da exposição, sempre eu tenho uns 10, 15 minutos antes eu estou orando, para que Deus possa realmente estar entrando com ação. E olha, eu tenho visto respostas de Deus maravilhosas, não é? E aqui fala que o resultado dele estar intercedendo mesmo diante do Senhor com fervor,
com insistência, perseverando. O versículo 13 mostra o resultado. E Josué desbaratou a Ameleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro. É isso que nós estamos lendo, ok? E repete-o a Josué, porque eu lhe hei de riscar totalmente a memória de Ameleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a tua bandeira? Tem certeza? Você tem realmente confiado no Senhor? Você se alegra no Senhor, independente de circunstância? Você tem procurado ajuda se você está com problema no seu mundo interior e você não está conseguindo sozinho? Procure alguém que possa aconselhar. Eu sempre estou disponível, eu e Graça. Então, fico aí à disposição de quem precisar, mas aqui a gente vê que o resultado dessa intercessão é vitória. Então, quando eu fiz a pergunta, levantar as mãos ao céu, traz vitória? Sim, meu irmão, traz. Traz mesmo. Todas as vezes que você realmente crendo que o Senhor está te ouvindo, e você levantando as suas mãos ou não levantando, não importa, isso é uma maneira simbólica. Se você está deitado, de joelhos, de pé, mão levantada, não importa. Você entra na presença do Senhor, você é santuário do Espírito Santo. Jesus intercede junto ao Pai e você tem vitória. Claro, a vitória é de acordo com a vontade do Senhor. E Helenilda diz, com certeza, e é isso mesmo. Querido, nós encerramos aqui dizendo: e disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Ameleque de geração em geração. Ou seja, Ameleque aqui a gente pode simbolizar os ataques do diabo contra as nossas vidas. Então, a grande questão que eu pergunto é: você tem confiado em quem? Se você está se sentindo abatido, se você está se sentindo desmotivado, querido, isso é contrário àquilo que Deus quer que você seja. Então, normalmente, quem está com um problema desse tipo tem que realmente fazer a respiração espiritual. E nós sempre temos colocado isso. Da mesma forma que você joga para fora o gás carbono, que é um veneno, e você respira oxigênio, você tem que jogar o gás carbono que está dentro de você, que chama-se pecados. E depois você tem que se encher do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Então, você tem que fazer 3 listas. Tem gente que fala, mas eu já fiz isso lá atrás, mas você deixou de viver? Porque se você não está praticando a respiração espiritual momento a momento, vai encher o saco de bolacha de pecado de novo. Agora, se você pisou na bola, já acerta com Deus, aí ok, eu concordo. Então, 3 listas você tem que fazer hoje. Pessoas que eu preciso pedir perdão de verdade, sem mas. Pessoas que eu magoei, não importa o que ela tenha feito. Pessoas que eu preciso, olha, são 3 pessoas que eu preciso pedir perdão. Ah, mas eu falei aquilo porque você fez isso. Não. Se você decidiu pedir perdão, é para pedir perdão com respeito à tua parte, o teu erro. O erro do outro é um problema dele com Deus. Segunda lista. Pessoas que eu preciso perdoar de verdade. Cometer injustiça, coisas do passado, não é? E pecados que só eu e Deus conhecemos. Ok? Pecados ocultos, enfim. Mas antes de você fazer uma dessas 3 listas, eu quero explicar que essas 3 listas não é como uma vez eu já falei para pessoas,
E quando eu voltei a falar com ela, eu queimei as minhas listas no fogo. Não, 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 não. Não, essas listas é só para você lembrar, é só para trazer na tua memória. Senhor, traz na minha memória pessoas que realmente eu ainda não perdoei. Eu falo de boca que eu perdoei, mas não perdoei. E pessoas que eu preciso perdoar. Eu falo de boca que eu já perdoei, mas eu não perdoei coisa nenhuma. Eu não pedi perdão e não perdoei. Só que quando você está numa dessas coisas, não adianta você decidir pedir perdão para a pessoa ou perdoar se primeiro você não acertar com Deus. Porque quando você guarda no seu coração raiz de amargura, ira guardada contra uma injustiça, sei lá, aquilo que você colocou no seu coração, você pecou contra Deus. Mas ele me atacou, ele fez sim, tudo bem. Tudo bem, isso é um problema dele com Deus. Mas se você decidiu perdoar, você tem que chegar para Deus e dizer, Senhor, olha, eu sinto ódio de fulano porque ele faz isso, faz aquilo, fez assim. Então, mas se você decidiu perdoar de verdade, acerta com Deus primeiro. Se apropria do perdão que você já teve na cruz. Apenas se arrepende e confesse, Senhor, olha, eu tenho feito isso, eu tenho carregado no meu coração muita ira, muita mágoa. Meu marido, minha esposa, meu filho, aquele que era o meu patrão, não importa, ok? Meu ex-amigo, meu pastor, não importa. Acerta primeiro com Deus, depois decida perdoar. E mesma coisa, se você ofendeu alguém, machucou alguém, primeiro acerta com Deus, Senhor, olha, eu fiz isso contra a pessoa, e sei que é pecado. Eu me arrependo, eu confesso isso, e me aproprio do perdão na cruz que o Senhor já me deu, porque Ele perdoou todos os teus pecados, aqueles que você fez na primeira vez até o último dia da sua vida. E pecado que só você e Deus conhecem, sabe aquele pecado que você namora, né? Faz escondido, pensa que ninguém está vendo. Você é santuário do Espírito, Deus te conhece. Quando você pedir para Deus trazer e você fizer as listas, que é só para memória, você vai acertando um por um. Depois que você terminou, rasga, pica e joga fora. Ok? Aquele era só para você lembrar. E aí você continua fazendo a respiração espiritual. Pisou na bola, já acerta. A Herenilda escreveu: peço orações pela minha filha caçula Renata, que está enferma, menina dos olhos de Deus e família. Vamos orar sim, querida. Tá? Ok, pessoal, alguém gostaria de comentar? Essa foi a mensagem que nós tínhamos para hoje. Se você tiver alguma coisa dentro desse tema, faça, comente, senão nós vamos encerrar com oração. Alguém? Bom, se você puder, eu vou orar encerrando e já vou orar pela Renata. Meu Pai, meu Deus, nós colocamos agora a Renata, filha da Helenilda, Senhor. Ela está enferma, Pai, que Tu possas pôr a Tua mão de poder sobre ela e que ela possa ser completamente restaurada. Nós entregamos, Deus, cada pessoa que está aqui hoje, os que entraram, os que vão entrar depois lá no YouTube, que o Senhor possa agir de maneira poderosa. Restaura famílias, restaura homens e mulheres, pessoas que muitas vezes se descrente, mas estão tendo vida dupla. Então, Pai, que o Senhor possa revelar pecado oculto. Livra, Senhor, aquelas pessoas que estão sendo muitas vezes ameaçadas, estão sofrendo até fisicamente. Que o Senhor possa cuidar dessas pessoas, guardar, seja filho, seja esposo, seja marido, seja sogra, seja quem for. Que o Senhor possa livrar essas pessoas das mãos do inimigo. Eu os entrego, Senhor Deus, nas Tuas mãos, para a honra e glória do Seu nome, pedindo por todos esses irmãos que estão aqui, para que o Senhor os proteja e os guarde, em nome de Jesus. Peço mais uma vez pela Lica, Senhor, ela estava conosco no momento de oração, mas eu não vi ela entrar agora, mas que Tu possas
estar com ela e recuperando a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, ótimo final de sábado. Se você gostou dessa nossa live, compartilha, tá? Se você já conhece o nosso canal, Raul Nogueira Canal, compartilha com outros. Nós chegamos a 1.000 inscritos, não é? E creio que o Google agora vai começar aos pouquinhos nos divulgar, ok? Nós temos perto de 23.300 pessoas que são visuais, eles entram, visitam, assistem, mas não se inscrevem. Então, que vocês possam estar conosco, orando por nós, orando pelos nossos ministérios aqui em Campinas, porque eu realmente tenho assim um amor muito grande pelas almas perdidas. Então, eu oro aí pela igreja chinesa daqui, de Mandarim, pela pessoal cantonês também, que temos orado, pelos refugiados daqui, pela Igreja Batista Regular Filadélfia, em São Paulo, e a Nova Aliança aqui de Campinas, todos os pastores, missionários que estão espalhados sobre a face da terra, que Deus os abençoe e os guarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Fiquem na santa paz do Senhor.